Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x. Com esse cupom aqui vocês resgatam bônus em dobro no depósito de vocês. Depositou 50, retorna 100, depositou 150, retorna 300. Até R$ 1.500 você tem de resgate com o nosso cupom Godoy1x. Para se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo. Aproveite e acesse pelo nosso link, inclusive dá uma força ao nosso canal. Na hora de realizar o depósito, não se esqueça do nosso cupom e a partir dali aproveite com o seu palpite vencedor. Pode aproveitar na La Liga, Campeonato Espanhol, Real Madrid e Mallorca, Celta de Vigo e Betis, além de muito mais na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Pois então, galera, vamos falar aqui um pouquinho mais sobre essa negociação do Flamengo envolvendo o Evander. Eu acho que está rolando aí, olha, prestem bem atenção, eu acho que está rolando por aí um fake news de formador de opinião, de youtuber mal informado, e aí acaba formando ali uma opinião baseada na opinião dele, que é do nada, e aí vai propagando um fake news. Vamos falar um pouquinho sobre isso, falar um pouco sobre essa negociação do Evander, que a verdade seja dita, já está envolvendo polêmica. Desde ali que vazou o interesse do Flamengo no atleta, a gente inclusive já fez um vídeo inicial falando um pouquinho dele sobre na Dinamarca e no futebol americano, tá aqui o link para quem ainda não viu. Já houve ali uma certa polêmica e agora o Marcos Braz acabou confirmando não só o interesse do Flamengo, mas também confirmando essa proposta inicial do Flamengo no Evander. Dentro dessa proposta, a gente está falando por cerca de 6 milhões e meio, de euros, ou se você preferir, 7 milhões de dólares, e ali por cerca de 70% do passe do atleta. O Flamengo havia até inclusive tentado buscar com o Portland esse empréstimo com opção de compra, um mecanismo inclusive que o Flamengo tenta bastante, né? Fez isso com vários atletas na Europa, buscou inclusive, né, o primeiro contato com o Matias Vinha era tentar fazer esse tipo de negociação, mas o Portland isso está descartado. Tem polêmica, inclusive porque o próprio Marcos Braz acaba falando de uma situação que envolve o pai do atleta, que é um empresário, e com isso tem algumas negociações, alguns históricos. Tem muita coisa sobre o Evander e eu quero também falar sobre a condição dele de jogo, porque algumas pessoas estão falando sobre uma questão da substituto. Ele é o substituto do Everton Ribeiro e tal. Se não for burrice, que eu acho que a gente não pode descartar, talvez seja um problema ali de informação. O que eu vou pedir para vocês é deixa o seu like, deixa a sua curtida, que é muito importante aqui pra gente. E claro, se inscreva no canal para acompanharmos juntos aqui as informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo, beleza? Para começar, galera, o Marcos Braz acabou ali assumindo e traz ali um certo, né, detalhe sobre esse interesse do Flamengo. Há um interesse há bastante tempo, a gente acompanha desde a Dinamarca, nós estávamos atrás dele, mas ele recebeu uma proposta da Major League Soccer que era boa para o clube e o jogador entendeu que era a oportunidade de ir para um mercado promissor. Fizemos uma proposta lá atrás, ele estava muito caro naquela época e optamos por ir em outros caminhos. Marcos Braz, inclusive, né, agora, pelo visto, o Evander vê com bons olhos a saída do futebol americano e talvez um retorno um suposto retorno para o futebol brasileiro. Ele parece que agora já está num outro momento. Uma questão, fala-se muito, o Evander garoto, já começa com fake news. Ele tem 25 anos, tá? Ele vai fazer 26 anos já no meio do próximo ano. Não vejo como um garoto, já passou por algumas situações, então já tá meio que nessa formação, inclusive profissional, beleza? E ele segue com: o Evander não voltou ao radar, ele só continuou. Nós continuamos monitorando. Ele é monitorado nível A, segundo os scouts do Flamengo. Ele já tinha esse nível há 2 anos. Surgiu a oportunidade agora novamente, por conta do desejo do jogador de retornar ao Brasil, mas ainda é uma negociação difícil por conta dos valores. Esse nível A, talvez, creio, né, que seja um certo exagero, mas aí fala de uma condição, que passa pelo scout. E aí evidentemente, passa por uma crítica que é, né, natural, que a gente tem visto o movimento do Flamengo. O Flamengo ele vai muito em medalhão. E aí quando o Flamengo vai no medalhão, vai naquele jogador, né, que já está com um nível de idade um pouco mais alto, que volta da Europa e tal, fala-se muito que o Flamengo só vai no óbvio, o Flamengo só vai no óbvio, o Flamengo só vai no óbvio. No caso do Evander, que talvez, né, seja uma indicação do scout, que é o que o pessoal reclama, mas como é o Evander e tá vendo, não, mas aí, vai no Evander, então assim, tem que se definir também o que quer. Porque convenhamos, tá um pouquinho complicado. E aí dentro dessas, né, porque tem algumas acusações que são graves, que o Marcos Braz acaba tendo que falar sobre essa relação, suposta relação que ele tem com o pai do Evander,
por questões lá atrás, na época de Wagner Love, em 2012, mais de 10 anos atrás. O ano eleitoral começa com mais uma covardia e acusação criminosa. Eu não contratei o Love em 2012. Eu não era da diretoria. Estão dizendo que o contrato que o Bandeira desfez foi eu que assinei. Eu não assinei nada. Isso é molecagem, covardia. Eu participei da primeira negociação do Love no Flamengo, quando ele veio do CSKA em 2009. Eu trouxe de graça para jogar no Flamengo. Dessa negociação eu participei. Eu o coloquei no Flamengo de graça e fiz o Império do Amor. Complementando, eu saí do Flamengo no dia 22 de abril de 2010, junto com o Andrade, e 2 anos depois o Flamengo comprou o Love. Nessa compra, eu não era dirigente, não tinha relação com a diretoria. Eu era oposição a Patrícia Morim, ela me tirou da vice-presidência. Eu não era nada em 2012, não tenho nada a ver com isso, mas o Love era o nome que a torcida pedia. A Patrícia foi lá, em ano eleitoral, por um caminhão de dinheiro e assinou, e até vazou, né? Tem essa foto, né? Esse que é circulado é o pai do Evander, que aí tem o Marcos Braz na foto, Wagner Love, enfim, uma grande fofoca, e é assim, muito perigoso, e a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade. Não dá pra gente aqui emitir uma opinião sobre isso se a gente não tem informação. Então, não tem o que a gente dizer muito sobre isso, mas de qualquer forma, passa por, no mínimo, essa coincidência. E aí, falando sobre o que a gente tem informação sobre o Evander, o pessoal tem falado que ele é o substituto do Everton Ribeiro. Se isso não for maldade, isso é burrice. A única substituição, em aspas, que teria era: o Everton está saindo do Flamengo, ele vai para Bahia e o Flamengo acabou de contratar um jogador. Mas eu trato a saída do Everton e a chegada do Evander, assim, se for confirmada, se o Flamengo chegasse, se o Flamengo contrata o Vinha, na mesma semana que sai o Everton Ribeiro, o Vinha ele é substituto do Everton Ribeiro? A lógica ela é a mesma. Inclusive eu já começo trazendo aqui um mapa de calor para vocês do Evander. Esse é o mapa de calor do Evander no mais recente do Portland, ok? Esse é o mapa de calor do Everton Ribeiro no Flamengo. Bom, tá óbvio, né? Até uma criança consegue brincar no jogo de 7 erros e distinguir uma grande diferença. O Evander, ele não é o substituto do Everton Ribeiro. Isso é mentira ou má informação. Ele nem tem a característica do Everton Ribeiro. O Evander hoje está muito mais próximo do que seria ali um Arrascaeta, pela sua construção do jogo, a forma de se jogar, do que do Everton Ribeiro. O substituto do Everton Ribeiro me parece ser muito mais próximo ao De La Cruz, que é um meia, que trabalha pelo lado direito, que é o mesmo setor do Everton Ribeiro, que trabalha na progressão, apesar dele não ter as mesmas características, né? O Everton já tem uma outra característica de jogo, mas eles jogam muito mais no mesmo setor naquela zona, como por exemplo o Gerson, do que o Evander, que joga no outro lado, mais centralizado para o lado esquerdo e até por características. Inclusive até alguns lances aqui, eu mostro para vocês o posicionamento dele, ó, próximo à meia-lua, central. Inclusive ele tem esse chute, né, de fora da área. Mais uma vez, chegada pelo lado esquerdo, central. Outra, a chegada dele, ó lá, pelo lado esquerdo, é muito mais próximo do que joga o Arrascaeta. Inclusive onde ele marca o gol, ele tem essa finalização. Mais uma vez ele chegando. Então assim, essa aqui, o Flamengo tá contratando, vendeu o Everton Ribeiro. Cara, é oportunismo, burrice ou má informação. De verdade. E aí passa por uma questão assim, um jogador que não é tão conhecido, tá numa liga fraca. O Evander está numa liga fraca e aí com isso até as análises elas acabam sendo dificultadas, né, pela questão onde o contexto técnico, e ele não é esse jogador jovem, tal, não, tem 25, vai formar ali 26 anos, tem algumas características, mas a verdade é que já está gerando polêmica, inclusive política, dentro do Flamengo, com uma suposta relação entre dirigentes, é grave, seria gravíssimo, então já está acontecendo isso tudo aí, nem assinou ainda, hein? Mas vamos lá, galera, é importante vocês entenderem, não repitam isso, não é substituto do Everton Ribeiro, não tem absolutamente nada, nenhuma característica. Possivelmente o Evander viria para ser, em aspas, o tal reserva do Arrascaeta que o Flamengo não tem há um bom tempo. Fechado? Combinado? Beleza? Tamo junto, galera, um grande abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração a todos, tchau, tchau.